E aí, pessoal, tranquilo? Bom, nesse vídeo a gente vai estar falando sobre dois protocolos que também fazem parte da pilha TCP/IP, né? Que é o protocolo ARP e o protocolo RARP. A gente às vezes chama eles também de ARP e RARP, tá? Então vamos começar pelo ARP, né? Qual é a função do ARP? O ARP, na verdade, tem uma grande função, que é a conversão de endereços IPs, ou endereços de nível de rede, em endereços MAC, ou endereços físicos. Deixa eu puxar aqui o quadro para desenhar um pouquinho. Relembrando que nós temos a nossa pilha de rede dividida em camadas, né? A gente pode fazer desta forma aqui. Bom, aqui seria a minha pilha TCP/IP. Desculpa o desenho muito feiozinho aí, mas aqui eu tenho seria a camada 1 e 2, né? A camada 3, a camada 4 e a camada 7. Lembrando que a gente está falando de pilha TCP/IP, tá? Então, aqui na camada 3 é onde vai ficar o IP, é onde vai ficar o TCP, o UDP e outros protocolos mais. A gente tem também os protocolos ARP e RARP fazendo parte dessa camada 3, certo? Sendo que, o que é que acontece? Esses dois protocolos, eles têm como função a conversão de um endereço de nível de rede, que seria nesse nível aqui, para um endereço de nível físico, ou seja, um endereço MAC, que estaria nessa camada 1 ou 2 aqui, dependendo do entendimento, certo? Então, estamos falando aqui basicamente de dois tipos de endereço diferentes, que é o endereço IP e o endereço MAC, né? E aí, o ARP e o RARP é que vai possibilitar a conversão, ou seja, a tradução de um endereço para outro, tá certo? Um equipamento de rede, normalmente ele vai ter um endereço IP ou alguns endereços IPs e um endereço MAC ou alguns endereços MAC. O endereço MAC, ele normalmente é associado a uma interface de rede. Então, se o meu dispositivo de rede ele possui uma interface de rede, provavelmente ele só vai ter um endereço MAC. Se ele possui duas interfaces de rede, ele vai ter dois endereços MAC. A relação com o IP é diferente. Você pode ter, na verdade, quantos IPs for necessário para o funcionamento de um equipamento. Não é tão comum, né, na maioria dos casos, você ver equipamentos de rede com vários IPs, mas isso é uma possibilidade, tá? Então você pode, por exemplo, ter quando eu falo equipamento, você pode entender realmente qualquer equipamento que esteja conectado à rede. Então pode ser um computador, um tablet. Se você tem um computador, por exemplo, rodando Windows, né, ele pode ter mais de um endereço IP, mesmo que ele só tenha um endereço MAC. Voltando aqui à transparência, para finalizar, o RARP ele faz exatamente o que o ARP faz, ou seja, ele também faz essa conversão, sendo que ele faz no sentido oposto, no sentido contrário, né? Ele parte do endereço MAC ou do endereço físico para transformar para endereços IPs. Então ele converte no sentido contrário, no sentido oposto, né? Então deixa eu apagar aqui um pouquinho para ficar mais claro. Só então sintetizando, eu teria a conversão do IP ou do endereço IP para endereço MAC como sendo função do protocolo ARP, e eu tenho o contrário, o caminho oposto,
né, que seria a função do RARP. Em termos de frequência, né, o ARP ele é bem mais utilizado do que o RARP. Por quê? É uma coisa muito comum de acontecer quando um software, algum programa que está rodando informa um endereço IP. É uma coisa muito comum acontecer, é o sistema operacional precisar associar qual endereço MAC que está vinculado a um determinado endereço IP. Então, esse caminho aqui do IP para o MAC, ele é mais frequente, ele é mais comum por causa disso, né? Já é menos frequente você precisar partir do MAC para ir para o endereço IP.